Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é o Fernandinho do canal Testemunho de Famosos. Hoje tem o testemunho do jogador Cicinho, um lateral direito que ficou muito famoso. Este jogador de futebol que começou sua carreira no Botafogo de Ribeirão Preto, depois ele jogou no Atlético Mineiro, depois ele se destacou muito no São Paulo, ao qual ganhou 3 títulos importantes. O torcedor do São Paulo faz a festa, arriscou de longe o Cicinho! Gol do São Paulo! E depois ele foi atuar no Real Madrid. Llegado Sergio Ramos, el remate de Jonathan Budgay, se la queda Cicinho, el golpeo de Cicinho, gol, gol del Real Madrid, 57 segundos, llega el primer gol del partido, 57 segundos, el Real Madrid coloca el 1-0, Cicinho coloca el 1-0, el Real Madrid... Foi também jogar na Seleção Brasileira de Futebol. Esses jogadores passam a ser considerados os melhores do Brasil, porque são eles que nos irão representar na Copa do Mundo de 2006. Os nomes são os seguintes: Adriano, Cafu, Cicinho. Posteriormente ele jogou também nos times da Turquia. Ele teve uma carreira muito brilhante, muito bonita, e depois também vai contar também outros períodos difíceis da sua carreira nesse testemunho que vocês vão escutar. Quero agradecer a todos os comentários que têm feito, positivos, outros de críticas, mais críticas positivas. Eu tenho procurado cada vez mais melhorar aqui nas edições, nas apresentações, para melhor servir vocês. Gostaria que você já desse um like aí, tá bom pessoal? Quem curte o canal aí, para que o canal possa crescer. Se você não se inscreveu, se inscreva logo aí, não deixe para o final não, que você pode se esquecer, tá bom? Então acompanhe agora esse importante testemunho de fé do jogador Cicinho. Pessoal, é muito importante ao momento desse testemunho do jogador Cicinho que ele vai falar das suas tatuagens. Tá uma onda muito grande de pessoas fazendo tatuagens e ele vai falar de uma coisa muito séria que aconteceu com ele e muito importante que vai edificar a sua vida e família. Isso gera uma família. Homem, mulher, trabalho, homem, mulher, filhos e netos. Eu corri em busca de tudo isso, como muitos de nós corremos até hoje. Mas eu corri com o meu ego, com o meu eu. Eu posso todas as coisas porque eu me fortaleço. Eu jogo no São Paulo. Já tenho contrato com o Real Madrid. Estou jogando, vou jogar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Para que eu preciso de Deus? Já tenho trabalho, já tenho mulher, já tenho filho. E aí começou a vir cada dia mais um ar de soberba. Já estou no Real Madrid, seleção brasileira, joguei Copa do Mundo, o que mais que eu preciso? Achei que eu tinha tudo, mas aí eu fui ver que eu não tinha nada. Te mostrar o segredo da vitória. Todos nós sabemos que o segredo da vitória nós encontramos em Jesus. A questão é de que maneira nós corremos. Nós vamos correr como está no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25, onde ali nos diz que muitos corriam nos estádios, alguns por uma coroa corruptível, mas nós, servos de Deus, temos que correr pela coroa incorruptível. E essa coroa incorruptível, Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos ainda mais nos aprofundar. E aí nós vamos ver o quanto nós nos parecemos e o quanto, se nós entregarmos verdadeiramente os nossos desejos, os nossos projetos a Ele e corrermos por essa coroa incorruptível, o quanto Ele irá realizar maravilhas em nossas vidas. Salmo 128, versículo 2. A partir do versículo 2. Os pastores, quando eu vou ministrar, o coração deles gelam quando eu vou ministrar sobre o Salmo 128, começando do versículo 2. Mas a palavra de Deus nos diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem.
Versículo 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. E o versículo 6. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Primeiramente eu vou me apresentar. O meu nome é Cícero João de César. Tenho 37 anos. Sou ex-atleta profissional de futebol. Há 3 meses eu parei de jogar futebol. Meu nome é Cícero. Meus pais são católicos, hoje não mais praticantes devido à idade. Minha mãe hoje encontra-se com um câncer no rim direito, vai ter que fazer uma cirurgia daqui a alguns dias. Minha mãe tem 74 anos para 75, meu pai 77 para 78. Meu pai tem diabetes, está de cadeira de roda. Todos os dias ele pede para morrer, porque ele vive uma constante dor. Hoje ele me pediu: meu filho, quando você chegar na igreja, reza por mim e pede para que Deus me mate. Eu falei: não, pai, eu vou lá orar, porque o meu Deus é Deus de vida, e só Ele pode tirar a vida, e eu vou orar para que Ele te dê ânimo para viver. Mas o meu nome, meus pais me deram quando eu nasci. O 6º filho, uma irmã minha com 5 anos de idade faleceu. Eu ainda não era nascido. E meu pai e minha mãe, por existir algumas complicações na gestação, por simplesmente anteriormente ter tido 5 partos normais, não poder correr um certo risco, né, por causa desse parto normal. E meu pai e minha mãe falaram: se meu filho nascer em perfeitas condições, eu vou dar um nome para ele. E aí eu nasci, meu pai me deu o nome de Cícero, consagrando ao padre Cícero. Como se não bastasse, como se o inimigo quisesse mudar o plano de Deus na minha vida, nasci no dia 24 de junho, permissão de Deus. Comemora-se uma festa pagã, dia de São João. Então meu nome é Cícero João. E o sobrenome de César, italiano. Aí não tem consagração, aí tem bênção. Mas enfim, o mais importante disso é que tudo isso foi feito no tempo de ignorância. Cicinho, vocês devem imaginar por quê? Por essa estatura, 1,92 m. Mas não, Cicinho é o diminutivo de Cícero. E é a maneira com que eu sou conhecido hoje. Até um certo tempo eu não era conhecido como Cicinho. E calma que eu vou chegar até lá. E aí, para a honra e glória de Jesus Cristo, depois que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, todas essas alianças feitas por ignorâncias foram quebradas. E hoje eu sou Cícero João de César de Jesus, Cicinho de Jesus. Amém? E cresci numa cidade chamada Pradópolis, que está a mais ou menos 80 quilômetros daqui. Uma família extremamente pobre, humilde. E meus pais não tinham condições de ficar me bancando para ir treinar em Ribeirão Preto. E eu tive uma educação fantástica, da maneira dos meus pais. Não prego religião, mas eu vim de um berço católico. E meus pais me deram uma excelente educação. Enquanto eu estive debaixo da educação dos meus pais, eu tinha princípios. Obedecer pai e mãe, ir na missa de domingo, ter horário para comer, ter horário para levantar, para ir na escola, para tomar banho. Mas aos 13 anos e meio de idade, recebi um convite para jogar no Botafogo de Ribeirão Preto. E quando eu comecei a jogar no Botafogo de Ribeirão Preto, eu comecei a morar no alojamento. Aí eu já comecei a viver uma vida longe da presença do Pai. Se formos meditar na palavra de Deus, nós vamos poder ir na parábola do filho pródigo. O filho pródigo, enquanto ele esteve na casa do pai, ele vivia com abundância. Mas bastou ele olhar lá para fora, desejar o que não tinha na presença do pai. Ele foi e desejou as iguarias dos porcos. Isso aconteceu comigo. Hoje quem está ministrando para vocês aqui é um ex-alcoólatra e um ex-fumante. Não se assustem, sabe por quê? Porque a minha imagem na televisão é
para os São Paulinos de um jogador que fez história, para os corintianos, para os palmeirenses, santistas, enfim, é só uma brincadeirinha, tá? Mas a imagem que eu passava era de um cara muito bem sucedido, feliz da vida, de bem com a vida, ganhando muito dinheiro, tendo muita fama. Essa é a imagem que vocês têm, ou até tinham de mim, antes de ouvir meu testemunho. O Cicinho não era exagerado apenas com o álcool. Nas compras, ele também não tinha limites. Numa loja como essa aqui, você sairia com o quê, por exemplo? Com muita roupa, muito tênis. Eu era exatamente isso, era compulsivo. Eu gostava muito de comprar, então era exageradamente gastador. Era aquela coisa do vazio que você fala. É, que eu procurava preencher com algo. Então eu vivia dentro de uma depressão, e essa depressão eu tentava saciar de que maneira? Ou era bebendo ou era gastando. Mas aquela imagem ali não era o Cicinho. A televisão, vocês me conheciam como Cicinho. Mas as pessoas íntimas minhas, amigos, familiares, me conheciam como cachaceiro, como lixo, como pudim de pinga. Ele pegava cerveja, 7 horas da manhã, ia treinar com cerveja, bebendo cerveja, voltava. Falei comigo, falei com Deus, falei, eu não quero essa vida pra mim. Porque eu não vejo isso como futuro, não foi isso que a minha mãe projetou pra mim, né? E aí eu me lembro que... Ai, vou começar a chorar. Quando foi avisar Cicinho da decisão que tinha acabado de tomar, ela percebeu que algo havia mudado. E quando eu abri a porta, ele estava assim, de joelho no quarto, com a Bíblia nas mãos. Porque Deus me deu uma identidade. Mas a partir do momento que eu saí da casa do pai e fui para uma cidade jogar futebol e escolhi viver da minha maneira, escolhi viver nos meus princípios, o inimigo começou a roubar a minha identidade. E é isso que o inimigo faz, como fez com o filho pródigo. Amados, não se afaste da presença do pai. Obedeça pai, obedeça mãe. Nós temos pastores que oram por nós. Não saia porque é dolorido. O inimigo, ele te arrebenta de todas as maneiras. Acaba com família, acaba com princípios, acaba com amizade, acaba até com ministério, acaba com casamento. É isso que o inimigo quer de cada um de nós. E aí eu volto aqui nesse texto que eu acabei de ler. Sabe por que nós somos parecidos? Porque aqui, na minha opinião, tem um dos capítulos mais completos da Bíblia para nós seres humanos. Sabe por quê? Porque o maior projeto de Deus é a família, e todos nós corremos em busca disso. O versículo 12 me diz o quê? Do trabalho de tuas mãos comerás. Quem aqui não sonha em ser bem sucedido no trabalho? Todos nós sonhamos em ser bem sucedidos, e esse era meu sonho. Mas o meu sonho era ser bem sucedido para ser rico. Deus, Ele não nos oferece riqueza. Deus, Ele nos oferece prosperidade. É diferente da riqueza que o mundo nos proporciona. E aí eu comecei a correr em busca do trabalho. Porque é uma promessa de Deus. Do trabalho de tuas mãos comerás. Então eu preciso trabalhar para comer. Amém? Isso não é errado. Mas de que maneira nós corremos? De uma maneira que se corrompe? Ou de uma maneira incorruptível? A maneira incorruptível é correr de acordo com a vontade de Deus. Não de acordo com a minha e com a sua vontade. Do trabalho de tuas mãos comerás. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Aí nós já estamos começando a nos parecer ainda mais. Todo homem sonha em ter uma esposa abençoada. Toda mulher sonha em ter um esposo abençoado. Então trabalho, mulher ou marido, já estamos constituindo uma família. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu queria ter mulher. Queria ter mulheres. Por quê? Só uma não bastava. Então comecei a correr desesperadamente em busca o quê? De mais e mais de ser. Porque o inimigo, ele começa a te mostrar um certo poder que você não tem, que você não é nada, você é vazio. Por isso que você fica correndo. Por isso que eu ficava correndo atrás
de trabalho, de mulheres para enriquecer, para ser famoso. Já falei os dois, do trabalho e da esposa. Aí vem o terceiro. Teus filhos serão como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Toda pessoa só em casa, em trabalhar, ter um bom salário para constituir uma família, para ter uma esposa ou um marido e para ter filhos. E aí na desobediência, eu tenho um filho de 10 anos. Meus pais falando, meu filho, conquiste algo primeiro. Não se empolgue. Eu, não, pai. Eu sou jogador e já quero ter filho. Fiz filho antes de casar. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Houve separação, por quê? Não tinha entendimento do que era casamento. Hoje pessoas se envolvem rapidamente por empolgação, não sabe o que significa casamento, não sabe o que significa aliança, que até que a morte os separe, independente da situação, independente dos problemas. E hoje, infelizmente, tem uma criança de 11 anos que eu tenho pouco contato, que paga pela desobediência de uma pessoa que quis andar pelos próprios princípios. E nós vamos finalizar o versículo 6, vendo os filhos dos filhos. Isso gera uma família. Homem, mulher, trabalho, homem, mulher, filhos e netos. Eu corri em busca de tudo isso, como muitos de nós corremos até hoje. Mas eu corri com o meu ego, com o meu eu. Eu posso todas as coisas porque eu me fortaleço. Eu jogo no São Paulo. Já tenho contrato com o Real Madrid. Estou jogando, vou jogar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Para que eu preciso de Deus? Já tenho trabalho, já tenho mulher, já tenho filho. E aí começou a vir cada dia mais um ar de soberba. Já estou no Real Madrid, seleção brasileira, joguei Copa do Mundo, o que mais que eu preciso? Achei que eu tinha tudo. Mas aí eu fui ver que eu não tinha nada. Porque existe um versículo 1 que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa é a maneira incorruptível de viver uma vida. Eu comecei minha vida de trás para frente. Eu comecei correndo atrás das coisas, ao invés de correr atrás de Jesus. Me apresentaram Jesus no início da minha carreira profissional, no ano de 2001, no Atlético Mineiro, Lúcio Flávio. Mas eu nunca quis uma aliança verdadeira com Deus. E aí os meus princípios foram destruídos. Me tornei alcoólatra, me tornei fumante, me tornei prostituto, me tornei um lixo, como os meus amigos me chamavam. É isso que o inimigo faz com quem não anda na presença de Deus, com quem não teme ao Senhor. Porque feliz, bem-aventurado, a tradução dessa palavra é feliz. Só é feliz quem está na presença do Senhor. Aí você deve estar olhando e falando: Cicinho, mas você conquistou tudo isso? Como que você não sabia que era Deus? Não foi Deus que me proporcionou tudo aquilo que eu vivi. Calma que eu vou entrar na palavra, sabe por quê? Eu tenho respaldo bíblico. Eu achei que tudo aquilo que eu vivia era Deus que tinha abençoado, sabe por quê? Eu dava esmola no trânsito, eu dava cesta básica, às vezes eu ia na igreja e dava dinheiro. Só que eu tenho uma coisa para falar para vocês essa noite: Deus, ele não se compra. Deus, ele não precisa do meu e do seu dinheiro. Porque muitos de nós, eu quando me converti, a primeira coisa que eu fazia em Roma era sair do último banco da igreja e vir trazer meu dízimo, minha oferta. A igreja que eu congregava em Roma, o ministério que eu fui discipulado, é o ministério da restauração. Eu creio que a maioria, ou se não todos, conhecem, que é da Visão Celular, modelo dos 12. É um ministério que prega muito também sobre primícias. Primícias, você pega 30 dias do seu trabalho, e esse um dia, o primeiro dia, são as primícias, você entrega na mão do sacerdote. Isso é bíblico.
Algumas igrejas pregam sobre primícias, e eu vivo com primícias. Eu dou primícias para o meu pastor, ele ora por mim, ele paga o preço por mim. Dízimo também. E isso foi no começo da minha conversão, no início. Porque para a honra e glória de Jesus, a primeira coisa que eu me converti foi no bolso. Eu não tive problema com dízimo, com oferta, com primícia. Mas só que acontece, no começo eu trazia minha oferta, minha primícia, meu dízimo, para todas as pessoas olharem. Por quê? Roma é igual o São Paulo, não vou falar igual o Corinthians não. É igual, vamos falar, é o time que tem, infelizmente, que tem mais torcida, mas ninguém é perfeito. E para que todos ficassem olhando. Até que um dia, na metade do caminho, Deus falou ao meu ouvido, ei! E eu olhei, ninguém, porque estava todo mundo de olho fechado, na hora da oração, do louvor, alguns levando seus dízimos, suas ofertas, e eu continuei caminhando, ei! E eu olhei, aí eu parei, eu não preciso do seu dinheiro. E aí eu fui, depositei o meu dízimo e voltei, a soberba acabou. A soberba acabou. E voltei, sentei no meu banco e ouvi, e Deus ministrou meu coração. Disse, Senhor, eu quero escrever uma nova história em sua vida. Mas para escrever uma nova história, eu não preciso do seu dinheiro. Eu não preciso da sua oferta, eu não preciso do seu dízimo. Porque eu posso fazer um empresário parar na porta da igreja que você congrega, ele mesmo sem ele ser crente, e suprir aquilo que a igreja está precisando no momento. Eu só quero o seu coração. Deus, ele só precisa do nosso coração para trabalhar. E aí quando eu entendi, Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a mudar a minha maneira de pensar, a minha vã maneira de pensar. E eu falei, a partir de hoje, como que eu faço? Eu sou jogador profissional de futebol. Como que eu não vou correr atrás disso, Senhor? Eu amo que as pessoas gritem meu nome. Eu amo estar dentro de um campo. Ele falou, meu filho, eu não estou pedindo para você não amar isso. Eu simplesmente estou pedindo para você me amar acima disso. Porque me amando acima de todas as coisas, eu te colocarei aonde eu quiser. E não aonde você quer. Não no lugar que você quer. E aí eu deixei o Espírito Santo de Deus trabalhar em minha vida. E continuei jogando futebol. Acabou meu contrato com a Roma. Vim jogar no Brasil, no Sport Recife. Cheguei no Sport Recife ganhando 10% do que eu ganhava na Roma. E aí eu não entendia. E aí Deus me ministrou meu coração. Sede fiel no pouco, que sobre muito eu te colocarei. E aí eu falei, Senhor, mas eu acho que está errado essa tua palavra. Porque eu fui fiel no muito, e agora eu estou no pouco. Ele falou, não, meu filho, você não está entendendo. Aquilo lá que você viveu foi uma simples permissão na sua vida. Não, Senhor, mas eu estava lá, o Senhor me abençoou para eu chegar na Roma, o Senhor me abençoou para eu chegar no Real Madrid, na seleção brasileira. Deus falou assim, não, meu filho, vai lá no livro de Lucas, capítulo 4. Aí eu fui. Aí ele falou assim, lê. Ok, a tentação de Jesus, o que o Senhor quer dizer com isso? Ele falou assim, quem levou Jesus até deserto? Aí eu falei, o seu Espírito Santo? Ele, sim. Agora, quem colocou ele no topo mais alto e ofereceu tudo para ele? Eu falei, o diabo. Ele falou assim, então nem sempre sou eu que coloco em cima. Preste atenção. E eu falei, sim, Senhor, mas o que o Senhor quer dizer com isso? No final, quando você começou a ser fiel, enquanto você tinha aliança com o diabo, ele pintou e bordou com os seus 90%. Mas os 10% que você depositava na minha casa, quando você começou a depositar de todo o coração, eu vou te proporcionar ele para você recomeçar a sua história no futebol. Seja fiel a Deus, que ele não vai te deixar faltar nada. E aí eu entendi. E aí eu comecei a servir a Deus mais fervorosamente. Com os meus defeitos, com meus egos. Joguei um ano no Sport Recife.
E quando achei que estava tudo mil maravilhas, recebi uma proposta do Vasco da Gama. Falei, amor, é de Deus. Recebo uma ligação do Roberto Carlos. Ele me chama de anão. Tá? E eu falei, e eu chamei de lindo. Lindo. Ele, anão, preciso de você aqui na Turquia. Eu falei, hã? Preciso de você aqui na Turquia. Crente, país muçulmano, não é de Deus. Ele falou, eu preciso de você aqui na Turquia. Eu liguei para o meu pastor, aquele que eu deposito primícias, para que ele me cubra em oração. Esse pastor foi no monte, no Espírito Santo, falou, meu filho, não decide nada ainda, eu vou orar. E ora daí também você e sua esposa. Passou 2 dias, ele me ligou, meu filho, tenho 3 notícias para você. Falei, pode falar. Primeira, se você quiser acertar no Brasil, você vai ser abençoado. Você vai viver muita guerra, porque você sabe como acontece com os salários no Brasil. Mas Deus vai te honrar. Se você for para a Turquia, Deus vai te honrar também. A escolha é sua e da sua esposa. Só que Deus pediu para que você esteja com o coração em paz para tomar essa decisão. Não corra atrás do corruptível. E aí eu pensei, corruptível. Todo mundo no futebol brasileiro me batendo pau, porque eu queria mostrar para todos que eu estava dando a volta por cima. Sim, através de Jesus, sim, mas lá atrás era o quê? Era o meu ego, porque eu queria mostrar que eu ainda poderia jogar futebol na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí Deus ministrou meu coração, falando, não, vamos para a Turquia. E a terceira, meus filhos, Deus falou assim que está implantando uma semente no ventre da sua esposa, porque minha esposa tem uma dificuldade para engravidar. Como que é o problema? Tinha, para a honra e glória de Jesus, porque já temos 2, e ela está orando por gêmeos. Qual que é o problema, amor? Problema de ovulação. Ela é, não sei, uma bomba relógio, ninguém sabe quando está fértil. Então nós teríamos que fazer um tratamento. Mas esse filho vai vir somente no momento, essa sementinha só vai germinar somente no momento que vocês estiverem preparados. Aceitei o desafio de ir para a Turquia. Minha esposa ficou no Brasil, correu no médico, fez alguns exames. Eu lá na Turquia fazia quantos dias? 20 dias. Ela me liga, amor, saiu o resultado dos exames. Eu, tá bom, e aí? Ela, tô grávida. Eu, o quê? Tô grávida. Deus nos sentiu preparados. E a promessa dele começou a se cumprir aí. Vivemos 3 anos num país muçulmano, sem nenhum tipo de perseguição. Eu não sei falar turco. Teşekkürler, rica ederim. Teşekkürler é obrigado, rica ederim é por favor, lütfen. De nada. Qual que é o outro? Amin é amém. Então é fácil. Já deu para perceber que é quase impossível falar turco. Eu falei, Senhor, de que maneira que eu vou evangelizar nesse país? Igreja lá não tem. Se tem, estão muito escondidos, porque em alguns lugares existe perseguição, mas nós procuramos e não encontramos. As nossas ministrações era por Skype, via Skype, praticamente todos os dias, o nosso apóstolo nos ministrando. E aí eu falei, Senhor, o Senhor tem que dar alguma estratégia. O Senhor me mandou até aqui, eu não posso ficar parado. E aí eu comecei a ver os muçulmanos batendo suas testas no chão. Eu falei, eu não posso fazer essa maluquice. Enquanto eles batiam a testa no chão, eu me ajoelhava e erguia a mão para o céu e falava Isa. Isso significa Jesus Cristo em turco. Foi uma maneira de evangelizar. Nunca fui perseguido, a tal ponto do presidente do Civas falar, Cicinho, eu vou abrir uma igreja para você aqui no centro de treinamento. Nunca abriu, mas sempre me respeitaram. Deus, ele transforma o cachaceiro. Deus, ele transforma o dependente químico. Alguns de vocês provavelmente devem estar curiosos. Quer me fazer a pergunta? Cicinho, você já mexeu com droga? Não. Nunca consumi nenhum tipo de droga. Mas eu estou aqui esta noite para falar, com toda a autoridade que Deus me deu,
que não existe droga pior do que álcool. Porque 99% das pessoas que consomem qualquer tipo, êxtase, cocaína, maconha, crack, antes de consumir ele passou pelo álcool, para criar coragem. Então não caia em armadilha com um copinho, não faz mal, uma cervejinha sem álcool não faz mal, um cigarrinho não faz mal. A Bíblia fala para não embriagar. Ei, eu sou ex-alcoólatra e comecei com um gole. E no final, quando eu estava no fundo do poço, eram 90, 100 caixas de cerveja dentro da minha casa. 2, 3 maços de cigarro por dia. Noites e noites sem dormir. É isso que o inimigo faz com quem se afasta da presença do Pai. Ele rouba a sua identidade. Ele rouba a aliança que nós temos com Deus. E vocês acham que parou por aí? Não parou por aí. Tenho mais alguns minutos. Eu tenho 33 tatuagens no meu corpo. O inimigo pintando e bordando. E por que eu falo isso? Porque hoje eu ainda vejo muitos crentes fazendo tatuagem. E eu também vou falar isso essa noite, com respaldo bíblico. Levítico 19, 28. Pelos mortos não ferireis vosso corpo, nem fazei marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Se sim, você está falando de Antigo Testamento, sim. Só que o Salmo 23 é do Antigo Testamento e todo mundo toma posse. Amados, quem tem a presença do Espírito Santo de Deus não tem tempo para fazer tatuagem. Quer mais? Cada tatuagem exige um derramamento de sangue. E vocês querem saber como chegou essa revelação até a minha vida? Me converti em Roma da Itália. Eu e minha esposa, nós tivemos o privilégio de ir com o nosso apóstolo até Jerusalém. Fomos nos batizar no Rio Jordão, descer as águas. Quando chegou lá, o Mar Morto, todos nós sabemos, tem 33%. Os mais estudiosos que me corrijam se eu estiver errado, de sal. Quando você entra no Mar Morto, você não afunda, você flutua. Você pode ir até o meio dele que você vai flutuando, só que por tanto sal que tem, arde o seu corpo queima. Então muitas pessoas quando vai lá, fazem atos proféticos também. E eu resolvi fazer um ato profético. Catei o barro do Mar Morto, passei em todo o meu corpo, até aqui. Fiquei tudo cheio de barro, fiquei somente de short, tirei até a camisa. Porque eu tenho tatuagem nas costas, no peito, na cintura, nos pés, na coxa, enfim, papagaio, pirata, tudo. Periquito, tudo desenhado no corpo. E aí eu falei, Senhor, eu estou debaixo dos céus, mais baixo que existe. Jerusalém é fantástico. E o Senhor vai fazer um milagre aqui. A hora que eu entrar nesse Mar Morto e me lavar nessa água salgada, eu não vou ter mais nenhuma tatuagem no meu corpo. Calma, que você não vai dar glória a Deus. Brincadeira. Me lavei no Mar Morto. Lógico que eu comecei pelas costas, jogando água. Não vejo. Quando acabei de me limpar, as 33 tatuagens estavam no meu corpo. E aí eu, Senhor, eu criei tanto no milagre, eu queria que o Senhor me limpasse por inteiro, porque isso me incomoda. Eu fiz no tempo de ignorância. Deus falou assim, meu filho, o pecado deixa marcas, o pecado tem consequência. Use isso para pregar para muitas pessoas que ainda estão na cegueira. Porque tem filhos meus que têm aliança comigo, mas que por viver atrás de coisas corruptíveis, estão fazendo tatuagens. E aí eu falei, Senhor, me explica de que maneira que o Senhor quer falar ao meu coração. Ele falou, meu filho, tatuagem, primeiramente, ou a pessoa faz por idolatria. Eu tenho o nome do meu filho, dos meus 9 sobrinhos, tenho frases bíblicas, tenho a Bíblia desenhada, o nome dos meus pais. Sim, mas a Bíblia, a idolatria, versículo, para amar a Deus a gente não precisa tatuar o nome dele, basta o nosso coração estar voltado para ele.
E o nome do meu filho, dos meus sobrinhos, dos meus pais, eu não falava que amava eles, sabe por quê? Eu vivia embriagado, então não tinha tempo para demonstrar amor, então eu me tatuava. E pai nenhum quer isso, filho nenhum quer isso, o filho quer ser amado, o pai quer ser amado. E aí, você derrama sangue, para quê? Para te curar daquela depressão que você se encontra, por não poder expressar o amor da maneira que você queria, porque o inimigo te engana, o inimigo me engana. E aí o sangue era derramado, no outro dia eu acordava cheio de dor, e mostrava para as pessoas, nossa, que bobeira que você fez. Digamos, meu pai falou, não é mais fácil você falar que me ama do que tatuar o meu nome no teu corpo? Amados, tatuagem não vai te curar de remorso nenhum. Tatuagem não vai nos fazer amar ninguém. Tatuagem não vai nos livrar de depressão nenhuma. Sabe por quê? O único sangue que derramado, que purificou, que justificou, que nos libertou é o sangue de Yeshua HaMashiach. Esse sangue liberta. Esse sangue torna um cachaceiro, um fumante, saindo da casa do pai dele, hoje como aconteceu comigo, orando pelo meu pai, falando, papai, eu te amo, mamãe, eu te amo, minha esposa, eu te amo, minhas filhas, eu amo vocês. É assim que Jesus Cristo faz. Não vamos ficar correndo atrás dessas coisas que não edificam. Respeito quem faz tatuagem, quer fazer, o corpo é seu, mas foi o que Deus ministrou na minha vida, e eu te aconselho, quem tem o selo do Espírito Santo, eu tenho tatuagens para terminar, vocês acham que eu vou terminar? Nunca na vida. Dói, é feio, vou ficar velho, não vou ficar barrigudo, amor, mas vou ter tatuagem, horroroso, e o pecado deixa essas marcas. Não, essa tatuagem eu fazia tudo bêbado, eu sempre tive pavor de dor. Eu completamente bêbado, fui tatuar a Bíblia e tatuei. No outro dia acordei, fui tomar banho, uma dor nas costas, eu coloquei a mão, minhas costas inchadas, eu falei, meu Deus, será que eu caí? E aí chamei meu irmão, meu amigo, né? Aí minhas costas estão doendo, o que tem aqui? Vê aqui que está um arranhão. Ele falou, moço, onde você tatuou a Bíblia aí nas costas? Aí eu olhei, eu falei, meu Deus. Que você não lembrava? Não lembrava. E nós somos importantíssimos para Deus. Quando eu reconheci que eu era totalmente dependente de Jesus, Ele me ensinou, meu filho, ser feliz, tema primeiramente a mim, e as demais coisas eu vou te acrescentar. Pare de ficar correndo atrás dessas coisas. E aí eu estava muito edificado ali em Roma. Pastor, quantos minutos eu tenho mais? Até 9? Oh, glória a Deus. Minha esposa tem que ministrar aqui, porque ela ministra. Ai, aquele relógio está contra mim, aquele relógio precisa se converter. Ela ministra assim, só para descontrair, tá, gente? E aí eu falei, eu estou muito forte, estou num país muçulmano, na Turquia, comecei a evangelizar. 3 anos jogando na Turquia, os 2 primeiros anos, como o melhor lateral direito da Turquia, como um dos melhores da Europa, atrás de Daniel Alves, Felipe Lan, e quem que era o outro? Terceiro, eu não lembro, se era o Rafinha, eu não lembro quem que era, mas eu entrava entre os melhores. E o Sivas não é considerado um time grande, é considerado o 6º time da Turquia. Tem Galatasaray, tem Beşiktaş, tem Fenerbahçe, tem Trabzonspor, Kasım Paşa, e depois tem Sivasspor. E aí eu aprendi, porque ali Deus me honrou, porque às vezes nós estamos correndo atrás de trabalho, de algo tão grande, longe da presença de Deus. Eu fui para o Real Madrid, fui para Roma, seleção brasileira, sem a presença de Jesus, sem ter aliança com Deus, e nunca vivi feliz, mesmo estando nos lugares mais altos. Mas quando Deus me levou para a Turquia, para jogar no Sivasspor, considerado um time pequeno, Deus, Ele não escolhe lugar para honrar os seus servos. Ele pode te honrar onde você está hoje, Ele pode te honrar no lugar que Ele quer te colocar amanhã. Deus, Ele te honra no lugar que Ele quiser, porque às vezes o lugar pequeno para você é o lugar grande para Deus, e Deus fez daquele lugar um lugar grande para mim. Só que no 3º ano,
Eu novamente como o melhor lateral direito da Turquia. E faltando 5 jogos para acabar o campeonato. Em abril do ano de 2016, me veio uma lesão no joelho. Jogando contra o Beşiktaş, o time que queria me contratar. Eu completei 35 anos, em junho de 2016 ia completar 36 anos. De março eu já vinha conversando com o time do Brasil, já estava tudo certo, porque eu e minha esposa nós já não queríamos mais ficar na Turquia, tínhamos propostas de trabalhar como diretor ou continuar como jogador, mas o nosso coração já estava no Brasil e eu fiquei apalavrado com esse time. O meu contrato com o Sivas ia acabar 31 de maio, eu ia chegar no Brasil dia 3, dia 4, dia 5 eu ia assinar com esse time no Brasil. Falei, olha, eu só tenho uma coisa, eu só vou voltar atrás da minha palavra, se o São Paulo quiser me contratar, porque também tinha empresários trabalhando nisso. E o clube falou assim, sim, tranquilo, a gente tem um projeto muito grande aqui que é contar contigo, e precisamos do teu nome. Eu, amém. E aí, faltando 5 jogos, eu machuquei o joelho, rompi o ligamento do joelho esquerdo. E essa é uma contusão que você fica parado de 6 meses a 1 ano. E aí ali eu forte, cheio da presença do Espírito Santo, quando caí dentro do campo, 38 minutos do primeiro tempo, faltando 5 jogos para acabar, eu falei, Senhor, que planos são esses para o teu servo aqui nessa Turquia, nesse país muçulmano, no lugar que eu tenho orado pelos muçulmanos, tenho feito orações dentro da concentração, ungimos tradutor, ungimos preparador físico. Esses são os teus planos para mim? Quem vai querer me contratar agora, Senhor? Depois de toda a fama, meu nome ainda no Brasil, para muitos, não é de uma pessoa que está nos teus caminhos. Existe muita dúvida, ninguém vai querer me contratar. Deus ficou calado. Eu com a mão nos joelhos, me colocaram na maca, me levaram até o departamento médico do estádio, e meu joelho começou a inchar, e aí me perguntaram, o tradutor, e aí Cicinho? Eu falei, olha, eu já rompi 2 vezes o ligamento do joelho direito, e eu sei como que é, eu rompi o ligamento do joelho esquerdo, minha carreira acabou. Eu me autodiagnosticando. E aí, fizeram o exame lá de gaveta, não deu, por questão que o joelho estava inchado, marcaram o exame para 2 dias depois. Dia 21 de abril, eu peguei e operei do ligamento do joelho. Pedi para os diretores me liberarem para vir tratar no Brasil. 10 dias depois, cheguei no Brasil, comecei meu tratamento. Coração totalmente crente. Senhor, é tua vontade, tá? A honra e a glória é sua. Vocês estão percebendo um ar de ironia, né? Era dessa maneira que eu estava lidando com o Pai. Porque eu estava magoado. Porque eu achei que eu estava correndo atrás de uma coroa incorruptível. Mas não, eu estava correndo atrás da coroa corruptível. Porque eu queria me mostrar para as pessoas ainda. Eu não estava totalmente curado. E Deus calado. Fiz o tratamento. Dia 5 de junho, eu tive mais uma das minhas conversas com o papai. Senhor, hoje era para eu estar assinando um contrato com esse time aqui no Brasil. Era para eu estar me apresentando. Mas amém, sou teu servo, confio no Senhor. A vontade é do Senhor. Porque eu te amo. Deus, como pai, ficou calado. Passaram-se alguns meses. Novembro, final de novembro. Às 6 horas da manhã, minha esposa me acorda. Amor, a Eloá e a Esther estão acordadas. Por favor, eu estou exausta. Para bom entendedor, meia palavra basta. Pega as meninas, vai para a sala, esparramos os brinquedos e deixa elas brincando e deixa eu dormir em nome de Jesus, e trancou a porta. Entendeu? Com muito carinho. E aí eu fui para a sala, coloquei minhas filhas brincando no tapete, liguei a televisão, vim. Quando eu sentei no sofá, eu caí de joelhos. E comecei a chorar. Minhas filhas não entendiam nada.
E aí passou um tempo, minha esposa veio. Falou, amor, o que foi? Eu falei, olha ali. Ela, tá, eu não estou entendendo nada. Nossa, o que é isso? O time que era para eu ter assinado o contrato, dia 5 de junho, chama-se Chapecoense. Deus, quando está em silêncio, Ele está te livrando e me livrando da morte. Mas nós somos egoístas e não sabemos o tempo de Deus. Era para eu ter assinado com a Chapecoense. Eu tenho um celular com mensagens do Mauro, o diretor que estava dentro do voo. Era para minha digníssima esposa. Está viúva, com minhas filhas, provavelmente casando de novo. Vocês riem, mas é a área que eu mais chorei. É isso que Deus faz. Ele cuida de nós mesmo quando somos egoístas. Ei, não se preocupe com as coisas do mundo. Não se preocupe com o seu ego. Não se preocupe quando você sai da sua casa. As pessoas ficam te zombando que você está vindo e nada está mudando. Está mudando sim, tá? Sabe por quê? Porque quando Deus está calado, Ele está trabalhando em nosso favor. Mesmo sem a gente ver. É porque os nossos olhos é nisso daqui, ó. Nossos olhos é nisso daqui. Material, físico. A nossa conquista, ela é gerada no reino do Espírito. Assim como nós vimos essas mulheres grávidas aqui. Estão gerando. 9 meses, daqui a pouco vem. Ei, calma que a sua bênção está chegando. Calma que o seu milagre está chegando. Não desista de caminhar com esse Deus maravilhoso. Como eu falei, todos nós somos importantes para Deus. E Deus, Ele me ministra de uma maneira tão engraçada, que outro dia o pastor estava ministrando lá na minha igreja, e eu falei, sou eu. Sou eu. Sabe quem? Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 11. Nós vamos nos deparar, e eu vou finalizar aqui, com a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Só que antes dele entrar, Ele falou assim, para os discípulos, ó, vai lá na cidade tal, na rua, vai lá na cidade, na rua tal, vira tal, que você vai encontrar lá preso um jumentinho. Desamarra ele e traz aos discípulos. Senhor, mas e se o dono perguntar? Não, se o dono perguntar, pode falar que o mestre precisa dele. Vocês não entenderam nada, né? Eu me coloquei, sabe quem? No lugar do jumentinho. Sabe por quê? Jesus Cristo precisa de um jumentinho para entrar em Jerusalém. Mas Ele dá tanto valor às coisas, Ele dá tanto valor em nós. Eu não estou nos comparando com um jumentinho, não. Só que eu estou mostrando como que esse nosso Jesus Cristo é perfeito. Ele precisou de um jumentinho para entrar em Jerusalém. Mas só que esse jumentinho, parecido com o Cicinho, voltou para casa e conversou com a mamãe dele. Mamãe, a senhora não vai acreditar. Viram aqueles homens que vieram me buscar aqui? Sim. Me levaram ali perto. Eu fui para Jerusalém. Cheguei em Jerusalém. Jogaram tapetes, jogaram vestes, jogaram ramos. Me aplaudiram, gritaram. Hosana ao que vem em nome do Senhor, hosana ao que vem em nome do Senhor. A senhora não acredita, mamãe, o quanto eu fiquei importante. A mãe dele, meu filho, que bênção. Mas deixa eu te perguntar, quem que estava contigo? Ele é um tal de Jesus Cristo Nazareno. Ah, é? Meu filho, vamos fazer o seguinte, volta amanhã lá em Jerusalém. E depois você vem para casa que nós vamos conversar. O jumentinho no outro dia nem dormiu direito. O Cicinho voltou lá. Antes dele chegar na cidade, já jogaram um laço, laçaram ele, amarraram, chicotearam, tacaram pedra, xingaram de burro, asno, jumento, de tudo. Machucaram ele todo. 3 dias depois, sem água, sem comida, liberaram ele. Volta ele para casa, todo mancando, todo arrebentado. A mãe dele, meu filho, o que aconteceu? Mãe, a senhora não vai acreditar, eu voltei no mesmo lugar e me arrebentaram. Mãe, olha do jeito que eu estou. A mãe dele olhou para ele, meu filho, você não entendeu. O segredo do seu e do meu sucesso é quando Jesus está conosco. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós vamos sair ali fora, vamos ser arrebentados, vamos ser pisoteados. Vão fazer chacota de nós.
Mas quando nós temos Jesus, não, nós somos perseverantes. Sabe por quê? Quem te vaiava vai te aplaudir. Pessoas que falavam, isso daí que o Cicinho vive é só fogo de palha. Um cara que bebia, que fumava do jeito que ele, um cara que vive essa vida com dinheiro, para que ele quer Jesus? Não. Sem Jesus, eu e você nós somos pobres. Porque o dinheiro não compra salvação. O dinheiro não compra paz. O dinheiro não compra família. O dinheiro não compra amor. O dinheiro não compra um sono maravilhoso. Pessoas aí fora. E quando sairmos daqui, o diabo vai fazer isso com muitos de nós. Mostrar pessoas sentadas em bares, com suas cervejas na mão, com seus cigarros na mão, rindo um para o outro. E nós crentes, passando assim por eles, ó. Sabe por quê? O inimigo prega que ali fora que é bom. Não é não, nós temos que sair daqui rindo, dando glória a Deus. E quando passar, olhar para eles e se abraçar e falar, oh Jesus, lindo, maravilhoso. Porque aquilo ali é tudo engano, eu vivi. E é mentira aquilo. Verdade é isso daqui, ó. E essa verdade liberta. Essa verdade cura, essa verdade salva, essa verdade restaura casamento, restaura a vida, restaura a família. E transforma um ex-cachaceiro, um ex-lixo, um ex-pudim de pinga, um ex-fumante, um ex-prostituto, num pregador da palavra. Se você não crê em milagre, olha aqui para cima, tem um deles falando. Aí se você não crê ainda, faz assim, Deus te deu o sopro da vida. A partir do momento que você fez isso pela manhã, Deus mostrou que você e eu, nós somos o milagre vivo de Deus, que tem que pregar esse evangelho por onde passarmos. E nós somos o outdoor de Deus, o outdoor de Deus. Se sairmos aí fora, tristes, cabisbaixos, ninguém vai querer servir esse Jesus que nós servimos. Mas se nós sairmos dando glória a Deus, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, não vou cantar aqui não, senão vocês vão se espantar. Aí é muito dom para uma pessoa só, e esse Deus não me deu não. Mas se nós sairmos daqui, adorando, em espírito e em verdade, esse Deus vai nos transformar. Gente, Ele me transformou. Ele me transformou, Ele me mudou. E não foi eu que escolhi, Ele que me escolheu. Eu falo, Senhor, o que é isso? Ontem eu fui ministrar para jovens na cidade de Ribeirão Preto, no Intera Jovens, tinha mais de 350 jovens. E eu falei, Senhor, aqui tem vários ministérios, ministrar para jovem. Eu não tinha nem a palavra ainda, porque quando eu vou dar meu testemunho, eu espero Deus falar, porque eu gosto de ministrar o meu testemunho falando da palavra de Deus. Porque eu não posso subir aqui e pregar heresias. E aí eu falei, Senhor, eu estou vendo pessoas aqui que são de congregações, de igrejas que são liberal. O que eu faço? Aí de repente entra um pastor amigo meu com a esposa, que eu não sabia que ele ia, porque eu não tinha respondido o celular o dia inteiro. Aí começou o louvor, ele deu 3 pulinhos, veio e falou, vaso, Deus falou para você não ser covarde e pregar a palavra dele. Eu falei, gente, tatuagem é pecado. Está na palavra de Deus. E comecei a ministrar. Eu não queria, mas é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui essa noite para falar. Eu e você, nós somos importantes para Deus. Deus usou um jumentinho para dar continuidade no ministério dele. E pode ter sido desse jumentinho um dos ministérios mais curtos da Bíblia. Existem várias pessoas aqui que poderíamos nomear, como Matias, o 12º apóstolo, que passa desapercebido na Bíblia. E quando você estiver na sua casa, leia Atos, capítulo 1, a partir do versículo 15, que vocês vão conhecer Matias. E a confirmação das bênçãos na vida de Matias vem no livro de Apocalipse, capítulo 21, se eu não me engano. Parabéns! Você chegou ao final deste vídeo. E você pode ser luz para a vida de outras pessoas, como seus parentes, conhecidos, amigos. Se este vídeo edificou a sua vida, eles podem estar passando por problemas semelhantes
e você mostrando esse vídeo, falando o que é bom, o que edifica, a vida deles também pode ser edificada. Como diz o nosso Senhor Jesus, nós devemos ser luz para este mundo que vive em trevas. No canal também tem outros testemunhos que vão edificar a sua vida e família. E não deixe de ativar o sininho aí embaixo do lado da inscrição, para que quando o canal lançar novos vídeos, você seja notificado primeiramente. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus.